Diversas são as dificuldades que os educadores, né, os professores, todas as pessoas que fazem parte aí da comunidade escolar enfrentam em seu cotidiano para garantir a melhor aprendizagem entre os alunos. E essas questões também envolvem a saúde mental, envolvem diversos tipos de transtornos, que todos eles vão estar sendo discutidos na nona edição do Brain Connection, neurociências e aprendizagem, né, para uma vida melhor, principalmente envolvendo as escolas. Esse ano vai acontecer em outubro e novembro, lá em Recife, Pernambuco, e a gente vai entender melhor essa questão da saúde mental na escola, os problemas que as crianças, adolescentes, jovens, até mesmo os adultos enfrentam, né, ouvindo, né, conversando um pouco mais com o doutor em multimeios e também psicanalista Igor Capelato. E ele começa dizendo para a gente quais vão ser os tópicos que ele vai abordar, os principais, na palestra dele lá no Brain Connection Recife. E você que está nos ouvindo, educador, pai, professores, pessoas que fazem parte da comunidade escolar, claro, podem se inscrever pelo site que a gente vai deixar na legenda. Igor, então, o que você pretende abordar na sua palestra para motivar e acabar gerando aí, né, instigando aí os participantes do congresso? Bom, eu vou participar de uma mesa temática, onde nós vamos falar da neurobiologia da criança, do adolescente e do adulto. E eu vou fazer parte da fala sobre o adolescente, que é a minha especialidade. O que eu vou trazer é um lugar da neurologia associado à psique humana, ou seja, falar da psicanálise e falar da neurologia, para falar do que é o adolescente. Nós vamos falar sobre educação, então eu vou trazer o que da educação? Eu vou trazer esse lugar do pai, da mãe, do cuidador, que muitas vezes é a avó, muitas vezes é a tia, muitas vezes é uma outra pessoa, às vezes é a mãe substituta ou o pai substituto. Eu não gosto de usar madrasta e padrasto como termo, porque soa muito pejorativo para adolescentes. Adolescentes não gostam desse termo. Eles gostam de falar mãe substituto e pai substituto, quando esses assumem a função paterna e materna. E vamos falar para educadores. Lembrando que educadores, a maioria das vezes a gente vê congressos, simpósios, palestras, eventos, lives, entrevistas na televisão, nesses programas de TV Cultura e afins, a gente vê falar, educadores são os professores, porque é o professor que está na sala de aula. Só que não. Nós temos também, com educadores, temos monitores que estão lá no corredor, conversando com os adolescentes, com esses jovens. Nós temos o coordenador, coordenadores, coordenador pedagógico, coordenador geral, diretor. Nós temos um conjunto de pessoas dentro de uma instituição escolar que fazem parte desse time que vai cuidar do adolescente, da criança e do adolescente. Falando no adolescente, eu vou levar, então, essas duas questões importantes, trabalhando com psicanálise e especialidade em adolescentes, atendendo adolescentes, eu vou poder levar para esse congresso aí um pouquinho dessa experiência de como que é o adolescente, como que funciona a adolescência. Por quê? Porque nós adultos, e eu abro o meu livro que eu escrevi sobre adolescentes, falando sobre isso, nós adultos esquecemos que um dia já fomos adolescentes. Adolescente fica muito naquele lugar do quê? Do aborrecente. O adolescente está naquele lugar do que não quer fazer nada, que não está afim de estudar, não está afim de ir para a escola, não presta atenção na sala de aula, e a gente atribui isso a uma ideia de rebeldia. O adolescente é aquele que quer ir contra tudo. E a gente não para pensar o que de fato é, biologicamente falando, o adolescente. E aí eu faço agora um pós-doc em neurociência, justamente para poder agregar esse lugar da neurologia, desse pensar do cérebro adolescente. O cérebro adolescente, ele tem uma particularidade, eu já vou abrir um pouquinho do que vai ser dito lá no congresso, mas ele tem uma particularidade que
é uma queda ou uma redução de massa cinzenta do cérebro, na área em que funciona o cognitivo, que coordena os movimentos. Então, a gente vê aí dificuldade de coordenação com o adolescente. Ah, não é porque ele é desleixado, não quer jogar direito, não quer fazer direito o desenho na aula de artes. Não, é porque ele tem uma disfunção física, neurológica. Ele tem uma queda dessa área, que é a área do córtex pré-frontal, que é justamente responsável pelo juízo crítico, tomada de decisões, reconhecimento do que pode e não pode, das leis, das regras, das normas, que na psicanálise a gente chama de superego. Superego é essa função psíquica que nos permite entender o que pode e não pode, os limites, e aí é difícil dar limite para o adolescente que ele não obedece. Sim, e não é porque ele é adolescente, é porque ele está numa fase entre os 12 e seus 25 anos, lembrando que lá para os 25, 26 que o cérebro vai começar a amadurecer, ele está numa fase em que ele está funcionando não pela área cognitiva, intelecto, ele está funcionando pela área emocional. Existe uma área no nosso cérebro chamada sistema límbico, que é responsável pela memória, pela emoção, pela criatividade, é onde a gente estipula e entende os perigos. Então, é a área que é responsável pelo medo, pela ansiedade. E esses sistemas todos que estão interligados, que você está citando aí, Igor, ainda são agravados não só pela criação que os pais dão lá na primeira infância, né, que aquilo vai impactá-los, né, crenças, valores, como também situações como uma pandemia, né, que a gente nunca teve uma coisa tão intensa, tão difícil, né, as nossas gerações aí de pais e filhos. A questão das mudanças na escola também, né? Está entrando muita tecnologia, muita tela na vida das pessoas, e também situações como a violência e o próprio bullying. É muita coisa para os pais viverem, muitas coisas para também o próprio adolescente lidar, né? Como você tem observado isso nesses últimos tempos, nesses últimos anos, né? Como é que você tem visto essas emoções, né, mudando, essas situações nessa vida desse estudante que chega para você? O adolescente, ele é o mesmo desde lá de quando se percebeu que essa fase, essa idade, a partir dos 12, se constituía a adolescência. Se constituía algo diferente da infância e diferente da vida adulta. Lá na Grécia Antiga, no início da Grécia Antiga, da Roma Antiga, se tinha a ideia de que quando chegava nos 11, 12 anos, se deixava de ser criança e se tornava adulto. Se preparavam os casamentos, as meninas com 12 anos, 13 anos eram preparadas para serem mães, casarem e serem mães. E era feita essa estrutura a partir do que eles tinham, antigamente se achava que era uma maneira mais social de se pensar o ser humano, e depois se descobriu que eles tinham conhecimentos biológicos. A menina menstruava com 11, 12 anos, ela estava apta a ser mãe. Essa era a ideia. Quando, em algum momento lá, se percebeu que não, que essa menina não tinha... Ela tinha uma estrutura biológica para ser mãe, mas ela não tinha uma estrutura emocional. Ela ainda não tinha um psíquico emocional preparado para casar, ser mãe, e se instituir numa vida adulta. E os meninos também não tinham condições de entrar no mercado de trabalho, de exercer uma função adulta. Então, se reorganizou o modo de pensar. O modo de pensar em que, a partir dos 12, 13 anos, eles entram numa nova fase do desenvolvimento humano, que não tinha na listagem das fases do desenvolvimento humano. E se incluiu a adolescência. Se incluiu esse lugar de maturação do cérebro. A adolescência é o período em que o cérebro está
a gente chama de cérebro plástico, porque ele está um cérebro que está maleável e ele vai amadurecer lá para os 25 anos. Então, é o período de construção do amadurecimento. Como que funciona o cérebro do adolescente? Ele traz consigo algumas informações. Ele traz consigo bagagens culturais que foram apreendidas pelo pai e pela mãe, foram apreendidas pela escola, pelas instituições, pelos convívios sociais, pelo que ele vê na televisão, pelo que ele vê na internet, pelo que ele escuta dos outros. Tudo que a gente vê desde o nosso primeiro respiro quanto bebê, o cérebro registra. Mesmo que a gente não tenha um acesso consciente desse registro, ele está lá, é armazenado num HD, que a gente chama de memória. Está lá dentro do nosso cérebro. Com o tempo, essas informações elas vão sendo codificadas, compreendidas, de alguma maneira a gente vai utilizando essas informações. Por que eu gosto de determinada música? Porque alguém, alguma vez na vida, me apresentou. Não tem como a gente gostar de algo sem ter o contato com. Então, todos os registros vão ficando lá, do que é bom, do que é ruim, e é a maneira com que a gente constitui a nossa identidade. Porém, o que acontece quando chega nos 12 anos? O corpo muda. O corpo muda completamente. Hormônios que começam a aparecer, os meninos têm testosterona, começam a ter desejos sexuais, começam a ter ereção, começam a ter funções que eles muitas vezes não conseguem controlar, e não controlam porque existe um excesso de testosterona que é produzido. Existe serotonina, existem outros hormônios que vão fazer com que tenha um sono mais intenso. Então, aquela sonolência de chegar às 7 horas da manhã na escola é real, é hormonal, ela não é preguiça porque o adolescente ficou acordado de noite vendo o celular. Não, ela é real. Você pode pôr o adolescente para dormir 8 horas da noite, 7 horas da manhã ele vai estar com sono. O hormônio é produzido durante o sono. E esse hormônio produzido durante o sono vai fazer com que ele tenha esse chamado sono excessivo, que é chegar na escola e ter essa sonolência excessiva. Por isso que em alguns países as escolas começam às 9 da manhã e não às 7. Por isso que em alguns países a primeira aula é educação física. O Brasil já tem algumas escolas aderindo a isso. A primeira aula é uma aula para despertar o corpo e gastar esses hormônios e poder despertar a mente. Quando o adolescente acorda, aí sim ele está apto a sentar numa sala de aula e aprender uma matemática, uma física, uma química. 7 horas da manhã, fazer uma prova de biologia, uma prova de física, o cérebro ainda não acordou as duas áreas fundamentais para você exercer uma tarefa de prova, uma tarefa de responder um questionamento, de executar uma função ali educacional, que é a memória e o raciocínio. Lembrando que o raciocínio já está em queda porque tem essa perda de massa cerebral. Então, diminui-se o raciocínio, aumenta-se a criatividade. A gente não explora a criatividade do adolescente, dando aulas criativas, aulas práticas de vamos inventar um foguete, e aí a gente aprende física, inventando o foguete, e aí o foguete vai precisar de combustível, a gente vai aprender química. E na prática criativa, não, a gente coloca teoria de informação de registro, de memória, e a memória não está funcionando ainda. E aí também, além de todos esses problemas, Igor, né, dessas questões que você está colocando que a pessoa tem que enfrentar, o próprio adolescente, os pais que, por mais que passarem pela adolescência, quando se tornam pais, parece que esqueceu tudo para trás, quer viver como pai, uma boa adolescência para o filho, não ter aqueles problemas, mas, enfim, os anos passam, a cultura muda, enfrenta-se novas situações, né? E nas escolas tem também o outro lado, que é o educador, o professor, também com essa questão de, por exemplo, lidar com a criatividade, trazer tudo aquilo que a BNCC coloca, chegando aí o novo ensino médio, né, todo o ensino aí
né, em espiral, e por aí vamos. Quer dizer, tem também o professor entrar com, vamos dizer, a boa vontade, o amor pela profissão, né? Porque para ter uma aula aí disruptiva, uma aula criativa, você tem que abrir mão não só do seu tempo em casa, pessoal, familiar, para fazer alguma coisa diferente para a escola, que muitas vezes os professores já acabam consumindo aí um segundo turno, preparando provas, corrigindo provas, né? Mas, concentrando no estudante especificamente, o que você vê hoje, né, nesses últimos anos, dessas questões que acontecem na escola mesmo, desses problemas que os pais têm que lidar com isso tudo que você falou, e o que a gente pode elencar aí, pelo menos uns 3 a 5 tópicos? Bom, vamos lá. O adolescente, por essas questões fisiológicas aí, de hormônios do cérebro, ele tá passando por essas mudanças. Então, vamos pensar que o menino, eu falei das mudanças dele. Agora, as meninas estão vendo um corpo, que era um corpo de criança, ter seio. Ela tem que dar conta desse corpo que mudou. É assustador. Não é bonito, lindo, maravilhoso que está se tornando mulher. Não, é assustador. A primeira menstruação, ela é terrorizante. As meninas chegam na clínica, quando estou atendendo, elas contando da primeira menstruação como um terror, porque elas menstruam, e às vezes elas menstruam na sala de aula sem estar preparada para, aí está com a roupinha com sangue, aí ela está com vergonha, porque aí os coleguinhas vão tirar sarro, e ela tem que ir para o banheiro, e ela não sabe o que é aquilo, porque não se teve uma conversa anterior sobre, porque hoje as pessoas ficam nos TikToks, Instagrams da vida, e elas não conversam adulto com adolescente para instruir, para orientar, para contar o que está acontecendo. Elas caem de paraquedas. Elas sabem o que é uma menstruação pelas informações da internet. Por mais conteúdo que você tenha na escola e na internet de informação de um assunto, se o assunto não é dito por um cuidador afetivo, a professora, que não é o livro didático, mas é a professora sentar e acolher, deixa eu te contar como foi comigo, não é contar o que é. O que é, a ciência não resolve emoção. A emoção se resolve se falando de si mesmo, trazendo a sua experiência. A mãe contando, a primeira vez que eu menstruei foi assim e tal, e isso dá a segurança. E eles não estão tendo essa segurança. Então, quando chega na escola, e aí eu vou voltar um pouquinho para falar da questão da pandemia também. A pandemia foi outro processo, tirou da escola, colocou na casa. Casa não é lugar de estudar. Não funciona para tarefa de lição de casa, muito menos vai funcionar para ter a aula, virar uma escola. Não funcionou. Não funcionou por quê? Porque casa é lugar de conviver com o pai e mãe, de brincar, de chamar os amigos para fazer um churrasco, não é lugar de estudo. O lugar de estudo é na escola. Existe um ritual de sair de casa e ir para a escola é o lugar de acolher para a educação. E aí, o que nós estamos vendo com os professores, então? Os professores estão tendo que lidar com situações como foi lá, por exemplo, da pandemia, era um desconhecido, provocou medo, provocou ansiedade, provocou afastamento social, aumentou a demanda do uso da internet, porque aí era a maneira que as pessoas tinham de se comunicar, todo mundo tinha que se comunicar pela internet. Os adolescentes já adoram a internet, então eles viciaram muito mais. E aí, o que acontece na escola? O que acontece ali? O professor precisa dar conta de que ele não está com um aluno na sala de aula, ele está com um adolescente. O adolescente tem uma função de aluno lá, mas o adolescente, antes de ser aluno, ele é adolescente. Ele está chegando com sono, então vamos pontuar algumas questões. Ele chega com sono, ele chega sem saber o que ele quer, ele acordou, ele não sabe nem se ele quer o pão com manteiga ou o pão com requeijão, muito menos ele sabe o que ele quer na sala de aula. Ele tem uma demanda que é uma cobrança do outro, não é dele, ele não escolhe para a escola. É alguém que escolhe que ele vai. Ele está indo em nome do outro, não em nome dele. Ele está chegando na escola e ele tem que passar na prova, porque é importante para o vestibular. Não funciona. O adolescente funciona com um sistema que tem no nosso cérebro chamado sistema de recompensa. É um núcleo chamado núcleo accumbens, que está dentro desse sistema límbico,
que é responsável pelo sistema de recompensa. O que significa? Se você chegar para uma pessoa, e aí não importa se é criança, se é adolescente ou se é adulto, mas chegar para uma pessoa e falar, ó, se você fizer isso, eu vou te dar uma bonificação. A pessoa vai fazer o melhor possível. A criança, se chegar para ela e falar assim, se você comer todo o espinafre e toda a cenoura, você vai poder comer o chocolate de sobremesa. Ela come o espinafre e a cenoura. Agora, se você chegar e falar assim, você vai comer o espinafre e a cenoura porque eu estou mandando, e não der nenhuma recompensa, não tem nada em troca, aquilo é ruim, aquilo é horrível, ela não vai querer, porque ela não tem recompensa. Tudo a gente precisa de uma recompensa. Senão a gente não dava medalha para competidor nas Olimpíadas. E aí, importante pensar no sistema de recompensa, que no adolescente é muito mais importante. Só que o adolescente não tem recompensa pelo futuro. Ele mal decidiu se ele quer o pão com manteiga ou o pão com requeijão, muito menos ele vai conseguir pensar no futuro, ele pensa no presente. O adolescente funciona biologicamente pelo presente. A menina está olhando no espelho, está vendo o seio, está vendo a menstruação, o menino está vendo que está com pelo agora, que está com uma ereção e ele precisa vestir a roupa e aquilo vai incomodar e vai todo mundo ver, e a voz dele que está mudando, e quantas questões que estão mudando, e eles precisam dar conta que eles querem brincar, não pode mais, não posso mais ter um brinquedo, porque eu já sou grande para ter brinquedo, mas eu não posso ter um carro e dirigir, porque eu sou pequeno para ter um carro e dirigir. Eles estão no limbo, eles estão no famoso limbo. Eles não podem fazer as coisas de adulto, não podem fazer as coisas de criança. Eles não são permitidos mais viver aquelas coisas que o pai e a mãe faziam para eles, porque agora vocês já são grandes, vocês têm que fazer. Só que, ao mesmo tempo, eles são cobrados de serem adultos e eles são só adolescentes, tendo que lidar todo dia com um luto de uma perda e de um estranhamento do algo novo, lidar com esse novo. É todo dia algo novo. E que muitas vezes os pais nem imaginam, né? Porque por mais que eles tenham passado por isso, talvez numa outra, né, época, com pais diferentes, e muita gente que veio do interior, né, vive e lida de uma forma diferente. O filho também vai fazer isso. Ele acha que não precisa dizer nada, ele acha que não precisa conversar nada. Ah, não, está cedo para falar de menstruação com a minha filha, está cedo para falar de primeira relação sexual, está cedo para isso, está cedo para aquilo, mas as pessoas estão convivendo com isso na rua, né? Muitas meninas, adolescentes que engravidam nem sabem exatamente o que está acontecendo. Seria possível você dar umas dicas para os pais, assim, olha, observem isso, fiquem atentos com aquilo, para ficarem mais atentos em relação a essas questões, como você deu umas dicas há pouco para o professor, né? E depois eu queria que você falasse um pouquinho, porque você vai sortear um livro seu, né, no evento. Que livro é esse, do que se trata, até para os educadores que estão nos assistindo, estão nos ouvindo no podcast, assistindo lá no nosso canal do YouTube, já saberem que livro que é, até se interessarem. A gente vai deixar essa informação também na legenda do livro, como é que funciona, tem também detalhes que vai ser divulgado lá no Instagram, do sorteio, como é que você pode participar, mas principalmente participando do evento. Mas voltando então às possíveis dicas e observações para os pais, e um pouco de informação aí sobre esse livro seu. Bom, eu vou finalizar aí o pensamento sobre os professores, que vai chegar nos pais. Então, nos professores, o que o professor precisa? O professor precisa entender tudo isso que eu falei, essas questões fisiológicas, psíquicas, para entender que lá na escola o professor precisa primeiro acordar o adolescente, lidar com as emoções dos adolescentes, desse cuidar dos adolescentes, para depois trazer conteúdo. Conteúdo é secundário, no sentido de segunda função, não que ele seja menos importante, mas ele é a segunda função. Primeiro a gente cuida do emocional, do afetivo, deixa os adolescentes falarem de angústias, porque tudo isso que eu falei dos adolescentes angustia, deixa eles com medo, deixa eles com ansiedade, e eles precisam pôr para fora. O nosso cérebro cria uma função que é quando a gente está com muita ansiedade e a gente não é permitido falar, ou a gente entra em depressão, ou a gente fica com raiva, ou a gente começa a pôr para fora. O adolescente, ele é explosivo, sim, porque ele está pondo para fora a angústia que ele está sofrendo. O adolescente está quieto lá no cantinho, não participa de nada, sim, porque ele está depressivo pela
angústia que ele está sofrendo. E aí, a gente permitir-os falar é o que a gente vai pensar lá em casa também. Na casa, o pai e a mãe precisam de diálogo. Só que eu vou trazer uma lição aí para professores, educadores, de modo geral, pai e mãe, psicólogos, psicanalistas, todo mundo que atende adolescente. O adolescente, adulto, não fala com o adolescente. É a última coisa que se possa pensar na face da Terra é um adulto falando com o adolescente. O adulto, quando vai falar com o adolescente, ele tem que voltar lá atrás e se tornar adolescente. Com o adolescente, a gente fala na linguagem do adolescente. O bebezinho, a gente não faz o gugu dadá lá para falar com o bebezinho, porque a gente sabe que o bebê não entende a nossa fala, então a gente tem que falar na linguagem do bebê, e a criança, a gente fala na linguagem da criança. Por que é que com o adolescente a gente fala na linguagem do adulto e não do adolescente? Porque a gente, é a questão que você colocou, o pai, a mãe, o professor, eles esqueceram da adolescência. E por que eles esquecem da adolescência? Porque a gente pensa no hoje. Hoje eu, adulto, tenho isso, tenho aquilo, eu quero que meu filho tenha também. E a gente esquece que a adolescência é um período de maturação. Depois eles vão adentrar dentro disso. E a gente está querendo antecipar tudo. A gente bota a criança com 5 anos, 4 anos para aprender a ler e escrever. Antigamente era com 7. Por que era com 7? Porque se respeitava os períodos da fase do desenvolvimento humano. Hoje a gente antecipa e a gente coloca funções escolares e funções dentro de casa fora do período adequado, da fase adequada. Nós estamos querendo que um adolescente de 13, 14 anos já decida a profissão dele, porque agora as escolas têm essa demanda, que eles têm que escolher o colegial deles, né, que é o ensino médio, se eles vão fazer exatas, biológicas ou humanas. Como que um adolescente de 13 anos vai decidir qual área ele quer? É difícil, porque ele ainda ele tem que cuidar primeiro dessas mudanças que ele está tendo da infância para a adolescência. Depois, sim, ele vai ter condições de pensar, mas com 13 anos ele não tem condição de decidir. 13, 14 anos não tem ainda a condição de decidir isso. E aí, o que eu oriento para os pais, então? Vamos dar uma liçãozinha aí para os pais, uma ajuda. Converse com o seu filho, com a sua filha, na linguagem deles. Quando eles trouxerem alguma informação, um modo de dizer, um modo cultural de se vestir, a música que escuta, falem disso com eles. Ah, mas eles escutam uma música que eu não concordo deles escutarem. Tudo bem, quando você era adolescente, você também escutava música que seus pais também não concordavam. E por quê? Porque cada um é de uma geração. A geração dos seus pais não teve tempo de aprender sobre a música que você escutava. Quantas pessoas escutaram na geração anos 60 e 70 rock and roll e foram criticados pelos pais da geração anterior, porque aquilo era a música do demônio, era a música do diabo, e hoje é o contrário. O filho e a filha escutam um estilo de música contemporâneo, e você devia escutar rock, porque rock era bom. Porque Roberto Carlos era bom. Roberto Carlos mandava tudo para o inferno. E fazia uma música totalmente politicamente incorreta, e tudo bem, era legal. E aí continua sendo legal, mas a música do adolescente está errada. E aí eu falo de música de adolescente, eu não falo dessas que são perversas, essas músicas que falam realmente de coisas ruins. Eu falo de, por exemplo, uma Taylor Swift, que foi tão criticada aí pelos pais. Nossa, como os adolescentes indo no show da Taylor Swift, uma música estranha, não tem nada a ver. Não, ela fala daquilo que o adolescente sente, eles se identificam porque ela fala. Como lá nos anos 80, Renato Russo falava para o adolescente, falava de adolescente para adolescente. E aí funcionou, porque é isso que a gente precisa, de alguém que fale na nossa linguagem. Então, o pai e a mãe precisam disso, ter mais presença, mais participação. Pai e mãe, eles têm que lembrar que o filho e a filha que estão lá, eles estão pedindo pelo pai e pela mãe. Eles não gostam de ficar junto com o pai e com a mãe, tem vergonha do pai e da mãe, não quer saber do pai e da mãe. Não, pelo contrário, eles querem. Quando o adolescente aparece de blusa comprida, manga comprida, no calor excessivo, o pai e a mãe falam assim, é moda, não é moda, tem alguma coisa errada.
Eles estão escondendo um corte que fizeram no braço, alguma coisa, mas eles apareceram na frente do pai e da mãe, pedindo ajuda, me ajude. Eu estou angustiado, me ajude. É isso que o adolescente faz. Quando o adolescente grita com o pai e com a mãe, ele não está gritando porque tem raiva do pai e da mãe, ele está pedindo me ajude a lidar com toda essa angústia. Mesma coisa na sala de aula. E aí, esse é um ponto importante que vai aparecer lá no meu livro, e aí eu vou falar então do livro. O livro é o Adolescente na Virtualidade da Psicanálise, onde ele surgiu de uma pesquisa e de uma prática de atender adolescentes durante o período de pandemia, onde tudo era online, a gente não podia atender presencial, e ninguém atendia adolescente no online. Ninguém sabia qual a questão ética de atender o adolescente, como organizar essa função clínica de um setting terapêutico onde você está no seu espaço, o adolescente está no dele, não está no mesmo lugar. E aí, a partir disso, no livro eu também coloquei outras informações, como essas questões aí o que o adolescente traz de sinal, para mostrar que ele está pedindo ajuda, que ele está querendo um colo, está querendo um diálogo, um acolhimento. Então, eu trouxe essas questões, trouxe algumas orientações sobre o que como funciona o adolescente. Então, é um livrinho que funciona para terapeutas, para professores, educadores, né, para pais, para todo mundo que tem um adolescente no seu caminho ali para cuidar. E eu parto sempre desse princípio de que o adolescente não está lá para a gente educar, está lá para a gente cuidar. E aí, esse livro vai ser sorteado, então, no nosso evento, vai ter um sorteio no dia de abertura. Como que vai funcionar? As pessoas têm o númerozinho lá da matrícula, do registro que fizeram da inscrição, e aí a gente vai fazer o sorteio, e aí a pessoa vai me passar o nome, o endereço dela, e esse livro vai ser enviado para ela, autografado, com uma dedicatória exclusiva. E a ideia é que as pessoas possam ter acesso, quem não ganhar o livro vai poder adquirir depois o livro, entrando em contato pelo meu WhatsApp, eu vou poder orientar as pessoas aí de como adquirir o livro. E lembrando que esse é um livrinho pequenininho, mas bem precioso, bem volumoso em termos de informações, e que nele também, além de tudo isso que eu falei, também ele serve para o próprio adolescente ler, entender por que ele passa por tudo aquilo. Porque muitas vezes a gente ensina o pai, ensina a mãe, ensina o educador e o profissional que vai atender, e a gente esquece de falar para o adolescente, isso aí que você está tendo é normal. Eu sei que é angustiante, não adianta falar que é normal que vai passar, não vai passar. Mas você saber que não é você que é o diferente, você que tem um problema, você não tem problema, você está sendo adolescente igual todos os adolescentes. E quando eles começam a perceber que eles são iguais, que eles têm essa característica e que isso faz parte da natureza, eles aceitam com mais facilidade, eles conseguem lidar melhor com as angústias. E você que quer participar do sorteio, você também que quer adquirir o livro, você adolescente que está aí nos ouvindo, educador, pai, vamos deixar na legenda essas informações, o livro, né, as informações do livro, como adquirir para quem ainda não vai participar do congresso, mas eu acredito que você, professor, você da área de saúde, né, que tem relação com a educação, com certeza vai se inscrever lá, né? brainconnection.com.br, de 29 a 30 de outubro e dia 1º de novembro vai ter o Brain presencial em Recife, e no dia 10 de novembro vai ter o Brain estendido, vão ser só palestras virtuais, ao vivo, mas virtuais, para quem quiser ainda mais um outro dia com muito conteúdo, muita informação, né? Vocês perceberam pelas respostas e por todo o bate-papo com o Igor, o quão intenso e denso é esse assunto, o quão desafiador é o cotidiano do professor, da comunidade escolar, dos pais em lidarem com os adolescentes, dos adolescentes em lidarem consigo mesmos, em viverem essas coisas todas novas na vida. Ninguém está sozinho, tem um livro que pode te ajudar com isso, tem essas informações,
né, que o Igor citou para a gente aí, algumas dicas, algumas observações que a gente pode trazer para o dia a dia. Fica aí o convite e o desafio para o professor e o educador ser mais criativo na sua sala, de repente conversar com o diretor, com o supervisor, para ver como que pode organizar o tempo, de repente levar, às vezes, um palestrante como o próprio Igor, para ajudar os professores a lidarem com essa faixa etária, quer seja das crianças, né, os meninos e as meninas, os adolescentes, né, dos vários gêneros aí, e entra toda a questão também no meio desse processo, que a gente nem passou por isso nesse assunto, que é a questão da orientação sexual, que também traz todo um transtorno aí para esses problemas, mais os filhos ou adolescentes que se descobrem com algum tipo de transtorno, ou os professores identificam vários, né, como a questão do autista, a questão da dislexia, da dislalia, da descalculia, enfim, tem muitos dias aí no meio e também podem comprometer todo esse processo, mas o mais interessante é, você tem a oportunidade de participar do maior congresso internacional de educação no Brasil, com muitos especialistas do Brasil, da Europa, claro, você não vai perder.